Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. Aqueles que aqui estão e aqueles que estão nos acompanhando pela live do Facebook. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a perda dos entes queridos. Eu acredito que seja um dos temas mais recorrentes dentro das casas espíritas e algo que traz muitas pessoas em busca de uma explicação sobre a perda dos seus entes queridos. Muito a gente se depara com frases que dizem: ele era tão jovem, né? Morreu tão jovem. Ou as pessoas perguntam: será que já estava na hora dele morrer? Pois bem, cada um de nós nasce para viver um determinado tempo necessário para a sua evolução. Muitos sequer chegam a nascer, né? Ficam ali no ventre das suas mães por alguns dias, alguns meses, o tempo necessário para completar uma jornada anterior. Outros ficam entre nós por pouquíssimo tempo também necessário para completar o seu plano reencarnatório. E muitos vêm para durar 100 anos. Entendemos então que o nosso tempo aqui depende única e exclusivamente do nosso plano reencarnatório, do qual, inclusive, nós, enquanto espíritos desencarnados, participamos. Nós participamos desse plano reencarnatório, da escolha das nossas provas, das nossas expiações e também do tempo que nós iremos permanecer aqui. Quase sempre é dessa forma. Por que eu disse quase sempre desta forma? Porque existe também uma maneira de abreviarmos a nossa jornada aqui, que seria em forma do suicídio. Porém, o suicídio é um termo bastante complexo e bastante longo, que caberia uma outra exposição doutrinária. Então, não vou me ater ao suicídio. Mas então quer dizer que se nós participamos da escolha das nossas provas, das nossas expiações e até mesmo do tempo que iremos permanecer aqui no plano terreno, isso quer dizer que não existe uma morte que foi cedo demais ou tarde demais. E sim um tempo e situação que já havia sido pré-definido lá no plano espiritual, antes mesmo da nossa reencarnação. Muito bem. E para os que aqui ficam? Muitas vezes a gente se depara com alguns questionamentos. As pessoas muito se perguntam: eu precisava passar por esse sofrimento de perder meu pai ou mãe, um esposo ou esposa, um filho ou uma filha? Eu precisava passar pelo sofrimento de perder um ente querido? O sofrimento está ligado diretamente com a consciência de que temos em relação à morte. Começando pelo termo morte. O termo morte
era um termo usado na Idade Média, um termo muito usado na Idade Média, um termo medieval. E nesse tempo não se existia um conhecimento espiritual. Não se havia uma consciência da existência de outras vidas e de outros planos espirituais. Então, que tal nós mudarmos o termo morte por desencarne? Em vez de utilizarmos o termo morte, vamos utilizar o termo desencarne. Se temos a consciência que a pessoa desencarnou, se desligou do seu corpo físico, mas permanece viva em espírito, isso já é um enorme acalanto para os nossos corações. Serve de alento, serve de consolo para os nossos corações. Mas não quer dizer que nós tenhamos que ver isso por uma visão simplista, né? Tipo, então eu não posso sofrer pela perda de um ente querido? Certa vez eu estava no velório do pai de um amigo meu. Esse pai dele também era um grande amigo meu. E na hora da despedida do corpo ali, que estava partindo para o sepultamento, ele veio, ele sabia que eu era estudante da doutrina espírita, ele veio me perguntar: Darlan, o que eu devo fazer agora, nesse momento que eu perdi meu pai? Tu que é espírita, me diga. Eu disse: olha, eu sou, antes de ser espírita, eu também sou espírita. Eu sou humano, né? O que diferencia nós, que acreditamos na doutrina espírita, de algumas outras pessoas, é que com o tempo, passado o tempo do nosso luto, o nosso entendimento é um pouquinho diferente. Nós temos compreensões e visões diferentes de algumas coisas. Mas aqui, nesse momento, eu te digo que tu tem que chorar, extravasar teu sentimento, ser despedido do teu pai da melhor forma possível. Óbvio que todos iremos sofrer, sentir saudades, ter boas lembranças. Porém, o conhecimento e a sabedoria de que o desencarne não é um adeus e apenas um simples até breve do nosso ente querido, porque ele permanece vivo nas nossas lembranças e nos nossos corações. O que não devemos fazer é ficar clamando, chamando esse espírito que desencarnou. Não podemos ficar pedindo auxílio, pedindo um sinal. Eu fui pai aos 19 anos, né? A minha mãe que está aqui, que não me ouça. Mas, se eu chegar aos meus 80 anos, desencarnar, e o meu filho ficar me chamando: vai me dar um sinal, vai me dar uma luz. Eu fiquei 61 anos ali, tentando dar o sinal, tentando dar a luz, e muitas vezes os nossos filhos não nos ouvem. Principalmente quando eles têm lá seus 15, 16, 17 anos, eles pensam que sabem tudo da vida. Então, às vezes, a gente está ali dando sinal, passa mais de 60 anos dando sinal, e eles não querem ouvir. Agora que eu vou estar no meu descanso eterno, não deveria pedir sinal. Agora não, se vira, né? Então, nós temos que aproveitar os sinais que nos são dados enquanto os nossos entes queridos aqui estão. Até porque, né, pessoal, quem precisa de luz é quem parte. Quem precisa de auxílio na sua jornada é quem parte. Quem precisa de oração é quem parte. Quem precisa das nossas preces e dos nossos pensamentos positivos é quem parte.
Eles que precisam da ajuda para serem guiados no retorno à sua pátria espiritual, onde é nosso verdadeiro lar. Nós aqui estamos apenas de passagem, uma breve jornada de resgate, de aprendizado e de evolução. E tão logo alcançando isso, nós também retornaremos à nossa pátria espiritual, junto à nossa família espiritual e junto aos nossos entes queridos. O que não posso fazer, simplesmente, é tentar abreviar esse meu retorno, como já foi dito, porque ao invés de antecipar, eu vou protelar e prolongar ainda mais esse reencontro. Temos que ter em vista que o sofrimento vai se amenizando com o tempo. Aos poucos, com o tempo, com o conhecimento, com o estudo da doutrina, nós teremos o entendimento que podemos sim viver sem a presença física do nosso ente querido, porque ele está vivo em espírito e está vivo dentro dos nossos corações, das nossas boas lembranças e das nossas amorosas recordações. Então peço a todos que se sentem confortavelmente nas suas cadeiras, que permaneçam com o pensamento elevado, em sintonia do bem. Pedimos, Pai, que nos abençoe, que nos ilumine, que nos dê sabedoria e que nos conceda, dentro do nosso merecimento, tudo aquilo que aqui viemos buscar. Pedimos a renovação das nossas energias, pedimos que o ano vindouro seja um ano em que possamos praticar o bem, praticar a caridade, sermos benevolentes e termos mais empatias com os nossos irmãos. Agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Pedimos que fluidifique as águas dos nossos lares e pedimos que possamos sair daqui infinitamente melhor do que quando aqui chegamos. Graças te damos, Pai, e que assim seja. Aqueles que têm o passe especial,